para que você consiga precificar o seu serviço, você precisa ter noção de alguns fatores, como, por exemplo, quais são os seus custos variáveis, touca, óleo, creme, lençol descartável ou lavanderia, toalhas que eventualmente você usa. Então, esses são os custos variáveis. Óleo essencial, se você usa, isso tudo faz parte dos seus custos variáveis. Depois tem que ver os seus custos fixos. Então, se você tem um espaço, se você tem aluguel, se você tem condomínio, se você tem segurança, se você tem que pagar estacionamento, se você aluga um terreno do lado para estacionamento, se você tem internet, telefone, energia. Então, tudo isso é custo fixo. Você tem que pegar e verificar também quanto é o seu custo fixo, tá? Depois, você tem que entender bem qual é a remuneração que você deseja ou que você precisa ter no final do mês, tá? E também você tem que ter ideia de quanto possivelmente você vai pagar de imposto, porque uma hora ou outra você vai acabar tendo que pagar imposto. Então tem que tomar cuidado, que às vezes assim, muita gente não pede nota, não pede nada, mas dependendo do seu gasto e tudo mais, seu giro, você vai ter que pagar imposto em algum momento, tá? Então tem que se preparar para isso também, ou estar preparado pelo menos. Pode até, às vezes, não pagar o imposto, mas é melhor você considerar que você está pagando, tá? Que você já está tendo uma reserva para isso, está preparado para isso, mas ele entra como lucro depois. E o que eu gosto também de deixar bem claro é que você precisa ter na sua carreira uma reserva para caso você precise, por exemplo, de repente, trocar a sua maca, porque a sua maca quebrou, tem que comprar mais materiais, ou um aparelho diferente, uma pistola de massagem melhor, porque vai te dar mais resultado, ou um kit de ventosa novo, porque os seus copos estão velhos, trincados, tá? Ou você vai querer fazer um curso para se atualizar, e aí você não consegue, porque se você tirar dinheiro do dia a dia que você está atendendo, você acaba ficando descapitalizado e aí você não consegue pagar as outras contas. Então você precisa ter já também essa reserva ali de acordo com o seu preço, de acordo com o seu atendimento. Então esses são os principais 5 fatores que eu considero importantes na hora de você precificar a sua massagem. Como que eu calculo isso literalmente? Literalmente falando aqui, como que a gente vai juntar tudo isso? Para você entender os custos variáveis, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um pote de creme, por exemplo, e verificar se ele tem lá 1 quilo de creme. Quantas gramas eu utilizo para cada atendimento? 100 gramas? Então, em 1 quilo, eu consigo realizar 100 atendimentos. Se o meu pote custou R$55, ou vamos supor, vamos arredondar para cima, custou R$100, ó, creme de massagem caro, custou R$100. Então, esse creme, se eu consigo fazer 100 atendimentos, ele custa R$1 cada atendimento, certo? R$1 cada atendimento. A touca descartável também é em torno de 25, 50 centavos. Lavanderia é um pouco mais caro. Eu hoje pago, por exemplo, na lavanderia das minhas peças, em volume, para lavanderias que pegam toalhas, lençóis, roupa de cama de hotel, tá? Que tem um volume alto, eles vão cobrar em torno de R$ 2,50, R$ 3 por peça lavada. Então, se você for fazer em casa, vai ficar um pouco mais caro. E aí esse valor pode chegar até R$ 5 de lavanderia, né? Que aí, talvez menos, porque eu uso mais peças, né? A gente tem toalha, tem lençol, tem shorts, camiseta, tem toalha de rosto, então às vezes acaba usando um pouco mais. Mas no seu caso vai acabar ficando mais ou menos nesse valor também, de 5 a 7 reais, tá? Então, esses são os custos variáveis que você tem que entender, tá? E aí, você tem que também
pensar agora em como calcular o seu custo fixo. E desse valor de custo fixo, você vai somar tudo que você tem de custo fixo. Vamos supor que entre luz, energia, locação, condomínio, segurança, tudo você tem que pagar. Chega lá a, vamos supor um valor, um número aí, R$2.000. R$2.000, tá? E você abre o seu espaço das 8 da manhã até, vamos supor aí, 7 da noite. 7 da noite, tá? Então, de manhã você consegue atender pelo menos 3 pessoas e à tarde 4. Você consegue atender 7 clientes por dia. Se você atender 7 clientes por dia, você está no seu máximo. Vamos supor que você trabalha de segunda a sábado. De segunda a sábado. Você folga de domingo, tá? Você folga de domingo. Então, você trabalha 6 dias na semana. 6 vezes 7 dá 42. Então, você consegue atender 42 clientes por semana. Vezes 4, 40 vezes 4 dá 160, mais 4 vezes 2, 8, 168 atendimentos. Dividido por R$2.000, façam as contas aí para mim. Mas vai dar mais ou menos, né? Vamos supor se fosse 1.500. Alguém consegue fazer essa conta para mim aí e passar aqui? Eu vou até lá embaixo já direto agora para ver. 2.000 dividido por 1.500 dá 0, dá 75 ali, né? Então, você tem que, tá? Nesse total, desse custo, você tem uma capacidade de atender 160 pessoas, tá? 160 pessoas. E 160 pessoas é fácil de você conseguir atender? É quase impossível. Então a gente não vai considerar 160 pessoas. A gente vai ter que considerar 50%, tá, de atendimento. 50% de atendimento. Que vai dar mais ou menos ali uns 80 atendimentos. Então se você tem R$2.000 de custo e você tem uma capacidade e você atende em média ali 80 clientes por mês, isso significa que a hora do seu atendimento ali, tá, vai ser em torno de, deixa eu até pegar aqui minha calculadora, que eu acabei fugindo aqui. Se você considerar que o seu custo fixo, tá, por dia, se você atender R$2.000 dividido por 24, na verdade, dividido por 24, que são a quantidade de dias que você trabalha, 6 vezes 4, dá R$83, tá? R$83 dividido pelo número de atendimentos que você realiza por dia em 50%, que seria 4, o valor daria em torno de R$20, na verdade, tá? Em torno de R$20 o seu custo fixo de atendimento. Então, você tem lá em torno de R$8 de custo variável, mais 20 a R$25 de custo fixo. Depois você tem o imposto, que é em torno de 10%, de 5 a 10% do valor. E você tem o seu Prolabore. E esse é o diferencial. Então, como que você vai calcular o seu Prolabore? Eu preciso faturar pelo menos R$3.000 livre no mês. Então, você vai pegar esses R$3.000 e fazer a mesma conta que a gente fez dos custos fixos, dividido por 24 dias trabalhado. Então, por dia você tem que faturar R$125 e dividido por 4, que é metade dos atendimentos, R$31. Então, seu Prolabore não pode ser menor que isso por atendimento, isso equilibradamente falando. Mas você vai colocar um valor maior. Então, desse seu atendimento, R$50 tem que sobrar livre para você poder gastar com as contas que você vai pagar no seu dia a dia.